Olá, crianças. Vamos fazer a leitura dessa imagem? É, O que que vocês acham que nós vamos é, estudar hoje? Que aula que vai ser? Tem aqui uma vaquinha, né? Tem um moço e ele tá fazendo o quê? Tirando leite, né? Olha que delícia, tirando leite e enchendo o quê? Um balde. E aqui, ó, tem uma medida. Como que nós lemos? A letra L representa qual medida padrão? Então, aqui, o número 10 e o L. Então, 10 litros. Hum. Então, vamos tratar hoje de qual tema? De qual disciplina? Matemática. Então, hoje é matemática, EBAI, página 30, volume 2. Aqui, nessa imagem, tem várias informações, porém, vocês não vão responder no caderno agora, né? Depois vocês voltam nesse slide para vocês ajudarem o Marcos. Eu vou deixar um desafio que o Marcos ele tá com muita dúvida. Para ele ter vantagem, né? No preço. Então, ó, quero comprar. Marcos foi ao supermercado comprar suco. Ó, veja nesta ilustração as opções que ele tinha para escolher. Quero comprar 1 litro de suco. Compro 4 caixas de 250 mililitros ou 2 caixas de 500 mililitros. Então, a dúvida dele é essa. Se ele comprou cada caixa dessa daqui, tem 250 mililitros. E cada 250 mililitros, ou cada caixinha, custa R$ 3. Para comprar 1 litro, ele precisa de comprar 4 caixas, né? Que é 250 mililitros mais 250, vai formar 2 caixas meio litro mais 2 caixas meio litro. Então, meio litro mais meio litro vai dar 1 litro, né? Ou ele compra 2 caixas de 500 mililitros, sendo que cada uma custa R$ 5. Então, em qual que ele vai obter a vantagem? Comprando 4 caixas por R$ 3, cada uma. 4 vezes 3 vai dar quanto? Ou 2 caixas por R$ 5. Então, 2 vezes 5 dá quanto? Tanto 4 caixas de 250 mililitros ele vai ter 1 litro, que ele está querendo, ou 2 de 500 mililitros, que ele também vai ter 1 litro. Aí ele quer ver o que ele vai gastar menos, né? Que é a vantagem para ele economizar. Então, depois vocês voltam aqui e ajudam o Marcos, ok? Então, medidas de capacidade, litro e mililitro. Então, aqui tem várias embalagens, né? Nessa imagem, uma com 1 litro, outra com 2 litros e essa aqui, ó, com 5 litros. A mesma coisa aqui, ó. Uma panela de pressão, né? Com 5 litros. Essa embalagem aqui tem com 2 litros e aqui tem 1 litro. Medidas de capacidade, que é o litro e o mililitro. A principal unidade usada para medir a quantidade de líquido que cabe em um recipiente
É o litro, que representa a letra L. Para quantidades menores que 1 litro, usamos o mililitro, que é o M e o L. 1 litro é composto por 1000 mililitros, ou seja, 1000 mililitros foram 1 litro. Então, aqui o símbolo, né? 1 litro, que é igual a 1000 mililitros, que é a abreviatura. Medindo capacidade. Para todo recipiente, podemos medir a quantidade de líquido que ele pode conter. A essa medida chamamos capacidade do recipiente. No seu dia a dia, você observa que aqui nessa caixa, ó, de leite, então tem 1 litro. Olha aqui nessa garrafa d'água, tem metade do litro, 500 mililitros. Sucos de leite, óleo de cozinha, shampoo, produtos de limpeza como álcool, desinfetante e muitos outros são vendidos em embalagens com capacidade medida em litros. O litro é a unidade de capacidade mais utilizada e nas embalagens com capacidade menor que 1 litro é comum encontrarmos o mililitro. O símbolo para litro é a letra L e para o mililitro é a letra M e o L. 1 litro é igual a 1000 mililitros, ou 1 litro, que é o símbolo, igual 1000 ml, que é o mesmo que mililitros. Unidade padronizada de medida, o litro. A grandeza, a capacidade também tem unidades padronizadas de medida. O litro é a principal delas. O leite, por exemplo, costuma ser vendido em garrafas ou em caixinhas com medidas de capacidade de 1 litro. Então, aqui tem um exemplo, né? Uma embalagem com uma garrafa com 1 litro de leite. E como vimos também, ela pode ser vendido também, o leite pode ser vendido o quê? Na caixinha. Aqui temos o exemplo de vários, né, tamanhos, né, com capacidades diferentes. Então, aqui tá 1 litro, mas aqui são menores as unidades de medida, que é o mililitro. Então, vamos lá. Nessa aqui, ó, nesse adoçante, tem 100 mililitros. Aqui já aumentou mais 100, ficou o quê? 200 mililitros, 300, 400, 500 mililitros, que é meio litro, que é a metade, né? 600 mililitros, 700, 800 mililitros. Aqui, ó, o óleo tem 900 mililitros. Tá faltando apenas, para chegar a 1000, a 1 litro, apenas 100 mililitros. Então, aqui já o litro, tá? Muitos produtos que compramos são medidos em litros ou mililitros. Exemplo, suco, água, o leite, tá? Aqui tá os exemplos para vocês, ó. Por isso, muito importante compreendermos a relação entre essas medidas, essas unidades de medidas. Veja na jarra abaixo que de um lado temos a escrita de 1 litro e na mesma marca do outro lado temos a escrita de 1000 mililitros.
Isso ocorre porque 1 litro é igual a 1000 mililitros. Aqui, ó, o litro é uma das unidades de medida usadas para medir os líquidos. O litro como unidade de medida é usado para medir gasolina, leite, óleo, água, vinho, álcool, etc. A metade do litro é meio litro. 1 litro tem 2 meios litros. 1 litro tem 4 quartos de litro, ou seja, 250, 250 mais 250, ó, aqui, ó, tá 1/4 mais 1/4, então forma meio litro. Lembra no exemplo lá no primeiro slide do desafio? Aqui, ó, 250 mais 250, então por isso que ele falou 4 quartos. A ilustração abaixo indica que o litro como unidade de medida pode ser dividido, né? Então, aqui tá 1 litro, é mesmo que 2 meios litros. Então, aqui tem 500 mililitros e mais 500 mililitros, que dá o quê? 1 litro, que a gente fala também meio litro. Meio litro é o mesmo que 2 quartos de 1 litro, né? 1 litro é o mesmo que 4 quartos de 1 litro, tá? Aí aqui, ó, meio, 500 e meio, 500 mais 500 dá o quê? 1 litro ou 1000 mililitros. Quer dizer litro. Aqui vocês não precisam escrever, só responder quais são as unidades de capacidade mais usadas. Nós estamos, ó, medidas de capacidade. Essa aqui é quilo? Estamos trabalhando com massa, comprimento, quilômetros? Ou aqui a capacidade refere a litro e mililitros? Então, qual é a unidade de capacidade? Litro e mililitro, que nós estamos usando. Nessa aula aprendemos que a quantidade de líquido que cabe no interior de um recipiente é chamado de capacidade. Para medir a capacidade de um recipiente, utilizamos a medida chamada litro. Então, qual é a medida? Litro. Qual é o símbolo? L. O uso do litro no nosso dia a dia é muito importante, pois compramos vários produtos em litro, como, por exemplo, gasolina, tinta, leite, água, suco, refrigerante, azeite e outros. Nessa aula aprendemos também que há uma relação entre as medidas de capacidade, litro e mililitro. 1 litro equivale a 1000 mililitros. Aqui está a medida e aqui o símbolo. Qual é a medida? Litro. Qual é o símbolo? A letra L. Qual é a medida? Mililitro. Qual é o símbolo? O ml. Observando a jarra ao lado, percebemos que na mesma marca que está o 1 litro, também está o 1000 mililitros. Ó, olha aqui a marca, ó. 1 litro, que é igual a 1000 mililitros. Podemos afirmar que a jarra abaixo possui a capacidade de 1 litro ou mililitros, ou 1000 mililitros. Nessa aula você trabalhou medidas de capacidade expressas em unidades padronizadas, litro e mililitro. Medir é comparar utilizando uma unidade como referência.
Para comparar as medidas, procuramos deixá-las na mesma unidade de medida. Para realizar as comparações, foi necessário lembrar que 1 litro é igual a 1000 mililitros. Litro, L igual a litro, ml é igual a mililitro. Então, aqui deu um exemplo. As embalagens têm a mesma capacidade, então tem a mesma medida. Esse copo aqui tem 250 mililitros mais 250 mililitros mais 250 mililitros e mais 250 mililitros. Então, juntando, então, pus um copo, 250 ml, mililitros, mais um. Aí já deu o quê? 250 mais 250, 500, que é igual a meio litro. Aí, o terceiro, 500 mais 250, vai dar o quê? 750 mililitros. E 750 mais 250, então deu um total de 1000. Aqui fica fácil, ó, juntando 250 mais 250, 500 e 250 mais 250, 500. Então, 500 mais 500, 1 litro ou 1000 mililitros. O litro, a unidade fundamental da capacidade, chama litro. O litro é uma das unidades de medida usada para medir os líquidos, que já falamos. O símbolo é a letra L. Além do litro, a medida de capacidade mais usada é o mililitro, que é apresentada pelo símbolo ml. Com ele podemos medir a quantidade de remédio que tomamos, por exemplo, né? Então, 1 litro é igual a 1000 mililitros, meio litro é igual a 500 mililitros. Agora nós vamos praticar, né? A atividade 20.4 da página 30 do volume 2 do EMAI. Vocês vão realizar essa atividade no próprio livro de EMAI de vocês. Então, vamos ler. A cantina da escola vende suco em copos de 3 tamanhos. Então, o tamanho pequeno com capacidade de 200 mililitros. Então, aqui, qual é a capacidade? 200 mililitros. O médio, com a capacidade de 350 mililitros. E o grande, com a capacidade de 500 mililitros, ou meio litro, tá? Então, vamos repetir aqui, o pequeno, 200 mililitros. E o médio, 350 mililitros. E o grande é 500 mililitros. Os alunos da professora Cristina organizaram uma tabela, ó, isso aqui é uma tabela com a quantidade de suco que tomaram na quarta-feira. Então, essa é uma tabela e ela foi organizada com a quantidade de suco que tomaram no dia da semana, que foi numa quarta-feira. Observe os registros e complete a última coluna. Então, aqui só está com o modelo. Então, essa coluna aqui já está completa. Essa aqui também já tem todos os dados. Essa daqui, ó, só tem um exemplo, tá faltando completar o restante. Então, antes de começarmos a fazer, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Primeiro, qual é o título da tabela? Então, toda tabela tem o título. Então, vamos lá, olha aqui o título. Consumo de suco na quarta-feira. Então, aqui tem o nome dos alunos, ó,
Manuela, Pamela, Fernando, Fábio, Júlio e Ana Maria. Nessa coluna aqui é a quantidade em copos. Lembra? Ó, a Manuela, por exemplo, ela tomou 2 copos pequenos. A Pamela, ela tomou apenas um copo grande. O Fernando, 2 copos médios. O Fábio, 2 copos médios também. Júlio, um copo pequeno. E a Ana Maria tomou um copo grande. Então, aqui a quantidade, né, que eles consumiram em copos. Aqui o nome e a última coluna que nós precisamos preencher é a quantidade em mililitros, tá? Então, vamos observar aqui. Se a Manuela, ela consumiu 2 copos pequenos, por que que ela consumiu 400 mililitros? Vamos usar o cálculo. Como? Um copo pequeno não é 200 mililitros? Então, é 200 mais 200. Então, 200 mais 200 corresponde a quanto? A 400 mililitros. Então, por isso que aqui já está o resultado. A mesma coisa vocês precisam fazer. Eu vou fazer oralmente com vocês, mas depois vocês vão precisar usar os cálculos para responder. Então, vocês vão preencher cada linha aqui, ó. Aqui tá faltando a Pamela. Ela consumiu apenas um copo grande. Aí, qual é a quantidade em mililitros que vocês vão pôr aqui? Tá fácil, copo grande são quantos mililitros? Aí vocês vão escrever o que aqui? 500 mililitros. Vamos lá, o Fernando. O Fernando, vocês vão ter que usar cálculos. Então, ele consumiu 2 copos médios. Qual é a capacidade do copo médio? É quantos? 350 mililitros. Um é 350, mais 2, então vai ser o quê? 350 mais 350. Vai dar quanto? Vamos fazer o cálculo. Quanto que vai dar aqui? 350 mais 350. Vai dar quanto? 700 mililitros. E agora aqui, ó, o Fábio também 2 copos médios. Já temos que é 350 mais 350 dá 700 mililitros. Então, aqui a gente já põe também aí no livro de vocês, você já anota 700. Então, ficou aqui 400 mais 500 mais 700 mais 700, tá? Eu vou falando oralmente para vocês já ir anotando. Então, o Júlio, um copo pequeno apenas. Qual é a capacidade? 200 mililitros do Júlio. Ele tomou apenas um copo pequeno. E a Ana Maria tomou igual a Pamela, apenas um copo grande, que é quanto? 500 mililitros. Agora já podemos responder, né? Tem, assim, olhando aqui, a questão A já faz a seguinte pergunta: quantos mililitros os meninos consumiram juntos? Então, o que vocês vão ter que usar? Qual a estratégia? Vocês já têm anotado aqui, né? Então, vamos lá.
Fernando, ele consumiu 700. O Fábio, 700. Então, é 700 mais 700. Já vão fazendo o cálculo. E o Júlio, 200. Tá? Então, aí vai ficar aqui, ó. 700 mililitros mais 700 mililitros mais 200. Aí vocês veem o total que todos os meninos consumiram juntos. A alternativa B. Quantos mililitros as meninas consumiram juntas? Então, vamos lá, as meninas. A Manuela, já temos 400, né? A Pamela, mais 500. A Ana Maria, mais 500. Então, 500, 400 mais 500 mais 500. Então, aqui fica até mais fácil de já calcular, né? 500 mais 500 mais 400. A alternativa C. Quantos mililitros os meninos consumiram a mais que as meninas? Então, por isso que é importante vocês fazerem o cálculo do lado, ou pode usar o próprio caderno para fazer o cálculo aqui em cima. Vocês verificam o que fica mais fácil para vocês. Porém, vocês precisam somar o total de meninos que vocês já têm aqui, ó, que eles consumiram, qual a quantidade, né, que os meninos consumiram e qual é a quantidade que as meninas consumiram. Então, quantos mililitros os meninos consumiram a mais que as meninas? Quantos? Então, aqui já está falando, né, que os meninos consumiram mais do que o que? As meninas. Mas quantos a mais? Quantos mililitros Manuela consumiu a menos que Fernando? Então, ó, sabemos que o Fernando consumiu 2 copos médios, 700. E a Manuela consumiu 400. Então, o Fernando consumiu 700, que é 350 mais 350 dá quanto? 700. E a Manuela consumiu 200 mililitros mais 200 dá 400 mililitros. Então, 700 é mais do que 400. Então, quantos mililitros Manuela consumiu a menos do que Fernando? Né? Quantos? Aqui tem um desafio também para vocês. Pedro, resolva no caderno. Então, esse desafio vocês vão resolver no caderno. Pedro usou estes baldes para encher a piscina do bebê. Sabendo que ele usou cada balde 2 vezes, calcule a capacidade em litros da piscina. Então, ele usou 2 vezes aqui, 2, que dá quanto? 2 vezes 2, 4 litros. Então, ele jogou 2 vezes aqui, ó, 4. Aqui, ele jogou 2 vezes também, só que esse balde aqui já é maior. Tem quantos litros? 3 litros. Então, 2 vezes 3. Então, 6 litros. Então, aqui ele jogou 4 litros. Aqui, mais 6 litros. Já deu quanto? Então, vou só dar essa dica. E aqui, esse litro maior, ele jogou também 2 vezes. 5 litros mais 5. Então, 2 vezes 5, 10 litros. Tá aqui, ó.
2, 4, mais 6, mais 10, tá? Então, aí fica fácil para vocês resolverem esse desafio no caderno de vocês. Então, a nossa aula fica até aqui. Espero que vocês tenham aprendido bastante, né, sobre esse assunto que é bem interessante. E também espero que vocês estejam bem. Muito obrigada pela atenção de todos.